Então vamos orar agora pela palavra, né? E a oferta já foi dada. Pai, em nome de Jesus Cristo, use, meu Pai, conforme a tua vontade. Eu peço-te perdão dos pecados nesta noite de domingo, agradecendo-te por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E neste momento, meu Pai, nós vamos ouvir ainda sobre José, mas um outro trecho que não foi falado semana passada, porque a história dele, meu Pai, ela termina o livro de Gênesis e fala ao nosso coração, meu Pai, de acordo com a tua vontade, segundo o que veio ao meu coração, em nome do teu filho amado Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Então, capítulo 50, vamos para o capítulo 50, vamos ler o versículo 15. Nós falamos foi no 45. A gente vai pegar um pouquinho do que aconteceu antes, né? Mas aí eu vou começar no 50 aqui, depois a gente recapitular também. Gênesis 50, depois a gente recapitula o que está mais ou menos. Gênesis 50? Verso 15. Gênesis 50, verso 15. Amém? Pastor, eu te pergunto, onde está Gênesis mesmo? Gênesis está lá no meio No final da. brincadeira, né? Sei. Ele perguntou também. Eu brinquei. Né? Só para descontrair um pouco. Depois no testemunho desse descontrair. Nossa. Então, Gênesis capítulo 50. Final de Gênesis. Versículo exatamente 15 em diante está escrito assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Senhor, ou dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Amém. A igreja pode ser salva. Então, irmãos, os irmãos de José, eles agiram com José de uma forma tão rude. Irmão, deixa eu ligar aqui. Pode. Eles agiram com José de uma forma tão rude que José, com certeza, ele só diminuiu um pouco. Que José, quando ele ouviu o que foi falado, né? Ele até, como está aqui em Gênesis 50, versículo de número 17, fato final, José chorou enquanto lhe falava. Por quê? Porque eles agiram com José para dar cabo da vida de José. Eles tentaram eliminar José, como a própria história de Gênesis fala, né? Eles tentaram tirar José de circulação. Eles não fizeram o que era correto para José, por causa de inveja, por causa de ciúme, como às vezes acontece, não é? O pai de José amava mais a José. José tinha culpa disso? Tem coisa, irmãos, que a pessoa não tem culpa nenhuma
porque eu não vou falar aqui o tempo em que aconteceu isso, porque não é o caso, mas eu já vivi um momento de ciúme mais ou menos parecido com esse de José. E as pessoas, e olha que eram irmãos de José, às vezes elas ficam com raiva da outra pelo fato de um líder, no caso era o pai de José, né? De um líder amar mais ou ter mais intimidade com um do que outros, as pessoas passam a odiar, não é? Os irmãos de José odiaram José, principalmente quando José, né, fala do sonho lá e pronto, acabou, né? Como foi falado aqui semana passada. Então, quem deu os sonhos que José sonhou? Deus. O que ele tinha a ver com isso? Ele compartilhou os sonhos dele. E aí os irmãos dele foram invejando ele cada vez mais, porque Deus tinha um plano de exaltá-lo. Não é? Deus tinha um plano de exaltá-lo. Como nós conhecemos, essa é uma história aqui do livro de Gênesis. Eu não vou dizer que é a mais bela história, mas é uma história fundamental da Bíblia Sagrada, de todo crente conhecer. A gente tira de aplicação para a nossa vida o quê? Deus tem promessa na nossa vida, de modo geral falando? Sim. Então sempre vai ter um contra. Nós temos um contrário sempre, que é revelado, que é o próprio adversário da nossa alma, que vai sempre tentar tirar o cristão do caminho da glória que há de se revelar. Então você vai vendo aspectos da vida de José, situações que ocorreram com ele, que às vezes acontecem com a gente também, não é? No sentido cristão, na vida que ele tem. Às vezes ele é odiado por pessoas da família, às vezes da igreja, às vezes da sociedade. Agora, isso também não é o caso da pessoa que, por exemplo, faz por onde, né? Por que eles ficaram com esse receio aqui de Gênesis 50? Por que eles ficaram com esse receio? Porque o que eles fizeram foi mal. Então eles pensaram, agora nosso pai morreu, o nosso irmão José vai querer descontar em nós o que nós fizemos. Só que o pai de José, como está aqui, ó, verso de número, eu vou ler o 16, eu ler o 17 e o 17 também, ó. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, Jacó, né, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Quer dizer, José não ia fazer aquilo como ele não fez, mas o sentimento deles era um sentimento tão assim, de culpa, que eles pensaram, agora nós estamos liquidados, perdidos na mão de José. Agora José vai descontar. Mas não, sendo que José já poderia ter feito isso, mas ele não fez, não é? Porque José, como ele disse aqui, ó, no versículo de número 19, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Porque quem que tem que dar o pago a alguém que nos faz mal? É a vingança vem dele, né? Exatamente. José era servo do Senhor. Pastor, mas José fez uma pressão quando, né? Antes dele se revelar como irmão deles, né? Se ele for analisar a história lá, ele fez uma pressão. É lógico, alguma coisa ele tinha que fazer, né? Ah, sim. Mas, comparado ao que eles fizeram com ele não fez nada. Não feriu ninguém. A pressão que ele fez foi uma pressão para dar um susto neles. Não é? Aquela questão lá, quando você vê, por exemplo, ele se revelou a seus irmãos. Aí ele manda buscar Benjamim, né? Mandou eles buscarem Benjamim.
E aí vem a questão de Benjamim veio, José quis segurar Benjamim, Judá intercedeu, porque na cabeça de Jacó, eles já tinham mentido para Jacó com relação a José. José estava morto para Jacó por causa da mentira deles. Então, se quando eles buscaram Benjamim, como pediu José, Benjamim foi trazido por eles. Se José ali naquele momento prendesse ou detesse, essa é a palavra, detesse, né? Benjamim ali, e eles chegassem lá para Jacó dizendo, sem Benjamim, Jacó poderia até infartar ou morrer, porque a de José já foi quase uma morte para ele. A perda de José não foi uma perda, mas na cabeça dele foi, porque a mentira ela colou por um tempo, né? E assim, só falar um negócio, e assim, de fato, talvez o próprio Jacó também teria uma certa decepção a mais lá com seus próprios filhos, porque um dos filhos dele, que era a sua primogenitura, teve uma relação sexual com Rúben, com a sua mulher, né? Com a sua própria concubina. Então, ou seja, ele tinha algo já contra até mesmo com um dos filhos dele. Aí sumiram com José. E agora, possivelmente, com Benjamim. O homem ia tão Com certeza. Foi por isso que Judá intercedeu e não aconteceu isso. Mas houve uma promessa aí. Porque quando José pede para trazer, todos os irmãos estão aqui, não faltava justamente Benjamim. E mandou trazê-lo. Aí qual foi a promessa que o filho mais velho fez para Jacó? Que traria ele de volta vivo. Então, se não trouxesse, mataria o pai. Exatamente. Quer dizer, o que estava em jogo ali era a alma de Jacó, né? A morte ele estava a esperança dele estava ali. Exatamente. Tanto é que quando prenderam Benjamim, esse filho mais velho, que foi o precursor de fazer o mal para José, se colocou, prenda a mim e não a ele. Exatamente, Judá, exatamente, né? O mais velho era Rúben, né? Mas Judá foi quem intercedeu ali, né? Então, a gente pode ver nesse trecho que José não agiu. Qual que é o sentido da mensagem aqui de hoje? Você pode pregar 10 mensagens de José ou mais, até umas 15 ou quantas vezes tiver, porque tem muitas, né? Mas o sentido aqui de hoje é qual? É a gente não pagar o mal com o mal. José pagou o mal com o bem, como a Bíblia manda. É por isso que foi falado aqui semana passada, e eu repito, José, ele é um tipo de Cristo, de todos da Bíblia, ele é talvez o mais próximo, talvez, né? Pela forma de como ele agiu, tanto antes quanto depois, tanto antes da sua glória, quanto depois. Desculpa, posso falar? Pode. Esse período de tempo, a reflexão desses irmãos que pecaram por José, o peso do pecado foi tão grande, descarregarem aquilo, porque nessa pregação, uma delas, das 15, é justamente o perdão e a retirada desse. Já pensou como eles se sentiram aliviados de ver o irmão vivo? Não, exatamente. O momento ali era um momento de quê? Depois que José é exaltado por Deus, já era momento de cumprimento de sonhos proféticos. Então José sabia que ele foi enviado para o Egito para cumprir essa. Exatamente, para salvar a vida de muitas pessoas, de todo mundo, inclusive a de seus irmãos, e manter a descendência deles. Ele teve que passar por Ele sabia disso, então ele não ia revidar, ele não ia machucar seus irmãos, fazer com seus irmãos o que seus irmãos fizeram com ele, de maneira nenhuma. Não é? Por isso que eu estou falando que ele é um tipo de Cristo bem próximo, né? Assim, nas atitudes, com relação às atitudes dele, bem próximo, ele chega de Cristo, por conta disso.
Então, isso que ele disse aqui, ó, respondeu-lhes José, no verso 19: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Verso 20: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E interessante, olha só o versículo, ó, 18: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Olha só, reflexos do sonho, né? Isso já havia acontecido lá atrás, mas acontece de novo. Eles se prostrando diante dele como servos de José. Maravilha, né? Então, se Deus tem um plano para a igreja, como ele tem para toda a igreja, e também para algumas pessoas especificamente, particularmente, como ele tinha um plano para José, quem que pode fazer com que o plano de Deus na sua vida não aconteça? Ninguém. Agora, uma coisa que foi falada aqui semana passada, muito interessante, né? É que José, em todo o seu procedimento, né, antes da sua exaltação, ele se procedeu de que forma? Irrepreensível. Isso, ele foi irrepreensível, né, sem falta. Por isso que Deus exaltou José. Pessoas se levantaram contra José, né? Seus irmãos, depois lá no Egito. Quem foi? Foi falado aqui? A mulher de Potifar, né? Versículo chave. Exatamente. Chave. Deus já abençoando, tudo que o homem tocava prosperava, o diabo toma a mente da mulher de Potifar. Esse é o homem que eu quero ficar com. Bonito, próspero, e o Deus dele é rico. Estou dando aqui, né? Então, assim, Estou conjecturando, né? Estou dando aqui um pensamento que ela pode possivelmente ter tido em sua mente. Mas como ela viu que ele não quis ficar com ela, arrumou ali uma armadilha para que ele fosse lançado na prisão, e ele foi. No início de tudo, aonde o diabo foi tocar, para poder derrubar o usou também uma mulher. Exatamente. Isso aí, né? O princípio, com relação à queda de Eva, né? Então, nós observamos isso. E quando a gente chega, por exemplo, aqui, ó, no capítulo, vamos só pegar algumas coisas com relação à mensagem de hoje, né? Capítulo 42, só alguns versículos aqui. Versículo de número 6. Vamos ler só alguns versículos aqui, com relação ao sentido da mensagem. Gênesis 42, verso 6, está escrito assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Aí isso foi falado também, né? Até no final do culto nós conversamos sobre isso aqui, já no final do culto. Quem faz o mal, esquece. Quem sofre o mal, quem apoia não esquece. Então José não esqueceu, não porque ele guardou o ódio de seus irmãos. Até porque, irmãos, numa situação dessa, a pessoa, poxa, como que ela vai esquecer de uma história dessa, assim, como se fosse uma amnésia ou coisa do tipo? Foi sofrimento. Exatamente. A gente que é a gente não esquece de alguém que faz o mal pra gente. Agora a gente aprende que a gente não deve conservar esse mal. Então José, você pode ver, nesse ponto aqui, ele reconheceu, seus irmãos nem se lembravam, não é? Agora vamos pegar um outro aspecto aqui do mesmo 42, verso 20 já. Verso 20, ó.
e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhes acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben, o primogênito, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simão dentre eles e o algemou na presença deles. Mas olha só, então, o que acontece? Mais uma vez aqui nós observamos José ali entendendo tudo, até que eles falavam. E eles não entendendo a José, porque José lhes falava por intérprete. Então eles jamais imaginariam, teriam uma ideia de que aquele homem que estava com o Senhor diante deles era José, e o sonho estava ou já havia se cumprido. Não, eles esqueceram disso. Uma outra coisa interessante que eu quero que você, já pulando lá para o capítulo 45 agora, para a gente andar, capítulo 45, vamos ler aí do versículo de número 7. Deus me enviou adiante de vós, Gênesis 45, verso 7, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Olha só, então ele já tinha dado demonstração lá atrás que ele não ia fazer nada de mal com eles. Agora, olha que palavra. Vá, diga meu pai, fale sobre ele com relação a toda a minha glória. Olha só, irmãos, que palavra poderosa ele disse aqui. Verso 8: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Quer dizer, José falou ali, mas ele falou de forma normal, porque aquilo havia acontecido. Ele não falou para se vangloriar, não. Em outras palavras, olha só o que Deus fez. Vocês quiseram me fazer mal, mas Deus tornou o mal em bem. Então, quando a pessoa ela serve a Deus, até mesmo o mal que
fazer contra ela, se a pessoa estiver na posição, Deus vai transformar o mal em bem. Aquilo que provavelmente não daria certo, vai dar certo. Não é por você e nem pelas circunstâncias, é porque Deus tem promessa na sua vida. É porque Deus vai te abençoar. Se Ele falou que Ele vai te abençoar na hora certa, Ele vai te abençoar e ninguém vai roubar a sua bênção. A pessoa pode se levantar como um leão, uma figura de linguagem, né? Para te atacar, para te devorar, mas ninguém vai roubar a sua bênção, porque Deus te deu. É só esperar a hora certa, vai chegar. Amém.